completando 80 anos de vida, né, de fundação. Não é qualquer colégio que completa 80 anos de fundação e consegue chegar aí forte, né, fortalecido. E a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios o Padre Costa, que é diretor do colégio do CDS aqui de Caicó, e que vai conversar um pouco com os ouvintes aqui do nosso programa. Padre Costa, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes do Panorama. Pedro, que inclusive é aluno do CDS. Né? Pedro é aluno do CDS, sim. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui com alegria, agradecendo a você essa oportunidade. Não pudemos na terça-feira, porque de fato estávamos participando de um evento da Consciência Cristã em Campina Grande. Mas, como é um ano de comemorações, nós vamos ter vários momentos, então cai bem a entrevista em qualquer momento. Padre, dá para fazer um resumo, um contexto histórico resumido do início do CDS? Eu acho, Marcos, que o CDS ele é fruto de uma visão grandiosa do nosso primeiro bispo diocesano, Dom José de Medeiros Delgado, e não podemos também negar o papel do professor educador Monsenhor Valfredo Gurgel, que foi, juntamente com Dom Delgado, os protagonistas desta grandiosa obra, né? Sendo o Monsenhor Valfredo o primeiro diretor. Então essa visão, você veja que Dom Delgado chegou na diocese em 1940. Em 1942 já entregava à população seridoense este grandioso colégio, né? Este complexo, você tem aqui, quem é de Caicó conhece muito bem esse grande complexo que é o Colégio Diocesano, a Igreja de São José, que era a capela do Colégio Diocesano, né? Na verdade, não havia a igreja enquanto matriz, enquanto igreja para o público, era a capela do colégio. Aí nós temos aqui o prédio da rádio, com esses salões que antigamente era o 10º NUR, funcionou o 10º NUR, que era o seminário, e nós tínhamos aqui ao lado a pré-vocacional, né? Então é um complexo gigantesco que este homem teve essa iluminação, essa ideia, essa visão de futuro, construiu e está até hoje, né, com um grande serviço prestado à nossa comunidade, né? O colégio ocupou toda essa parte que já era o colégio, essa parte de trás, inclusive as salas da pré-vocacionais hoje fazem parte do anexo, é um anexo do Colégio Diocesano, foram restauradas. A igreja de São José é a igreja matriz da paróquia de São José, servindo a população no aspecto religioso. Aqui a rádio rural, né, em plena ebulição, em pleno funcionamento, no grande serviço prestado já com 2 rádios aqui dentro. E o auditório da pré-vocacional, hoje é o auditório Dom José de Medeiros Delgado, aqui, como também esse lugar, esse templo do saber na nossa cidade. Agora, é impressionante o quanto Dom Delgado tem essa visão, quer dizer, 2 anos depois que estava aqui na nossa região, já pensou realmente em deixar esse legado para a educação? Exatamente, essa visão, né, de futuro, essa visão de que ele iria lançar as sementes, iria construir uma obra e que os demais, quem viesse à frente, pudesse dar andamento, né, que foi o que aconteceu. Mas é muito importante, às vezes eu fico imaginando nos nossos políticos, né, querem construir uma obra para aquele momento, para ser visto naquele momento, né? Não pensam no futuro, enquanto que grandes personagens da história, e Dom José Delgado, ele construiu isso aqui em Caicó. Você veja que ele construiu mais ou menos a mesma coisa em São Luís do Maranhão, e essa obra gigantesca de São Luís se tornou a Universidade Federal do Maranhão, né? Então você veja como ele tinha grandes iniciativas. Como é que vai ser a programação do aniversário dos 80 anos? Na verdade, Marcos, nós temos uma programação contemplando vários eventos ao longo do ano no colégio, mas nós vamos iniciar propriamente neste domingo com uma missa, celebração eucarística, com a presença dos nossos funcionários, professores, representações de alunos. Convidamos a comunidade em geral, os nossos ex-alunos. A missa é aberta para todo mundo, né? Para todas as pessoas que desejam participar. Será às 8h30 aqui na igreja de São José, antiga capela do colégio. E a partir dessa missa, nós vamos fazendo outros momentos, né? Inclusive momentos culturais,
que envolve os nossos alunos, a nossa comunidade acadêmica, até culminar no dia 25 de novembro, que é o aniversário da Diocese, com uma grande celebração, exatamente marcando os 80 anos do colégio e entregando também a personalidades caicoense, a comenda Dom José de Medeiros Delgado, que nós criamos para homenagear professores que se destacaram na educação do Seridó ao longo desses anos. Professores não apenas do CDS? Exatamente. São pessoas ligadas à educação, né, que prestaram relevantes serviços à educação. Há 5 anos nós criamos essa comenda e foram homenageados, deixa eu lembrar aqui na época, o Monsenhor Técio, a Afragóis, a professora Afragóis, o campus da UFRN, o campus da UERN. Na verdade são pessoas e instituições, né? O padre João Medeiros, o professor Laércio Segundo de Oliveira, e foram mais ou menos esses. E então a cada 5 anos nós homenageamos 5, esse é o regulamento da comenda, 5 personalidades, pessoas ou instituições que marcaram presença, que fizeram a história da educação no Seridó. E então nós também estamos pensando, estamos elaborando com a nossa equipe aqueles que serão contemplados lá na celebração do dia 25 de novembro. O senhor, claro que cada diretor, ele consegue, muitos conseguiram e o senhor está conseguindo deixar a sua marca, né? Implantar realmente a sua forma de administrar o colégio diocesano, né? Foi difícil, por exemplo, e tem sido fácil ou difícil estar à frente da direção desse colégio? Marcos, a consciência que eu tenho do dever, da responsabilidade que recai sobre mim, é que eu estou gerenciando com a equipe uma instituição que ela é quase centenária, né? Então, 80 anos para 100 não falta muita coisa. Percebo o seu legado, a sua história, né? Os seus diretores, o Monsenhor Valfredo Gurgel, o Padre Manuel da Costa, o Padre Simval, o Padre Tan, que foi o grande inovador e foi quem construiu essa parte superior do colégio, o Monsenhor Técio, que foi aquele que passou mais tempo, 50 anos à frente do colégio. Então nós temos que considerar isso. Depois nós chegamos e os tempos são outros, né? Os tempos são outros e a gente precisava dar uma guinada no colégio, principalmente nessa área de inovação, de tecnologia, de responder às demandas do nosso público, né? Às vezes eu ficava assim, rindo, porque quando tomávamos determinadas atitudes, alguém dizia, está acabando com a tradição, com as tradições. E aí, na verdade, a gente percebia que Dom Antônio sempre falava da questão das tradições, eram essas tradiçõezinhas com P minúsculo, né? Não era tradição. Era exatamente inovando, colocando o colégio nessa dinâmica da modernidade, que exige de nós uma entrada, um esforço gigantesco, um investimento muito grande para que o nosso colégio estivesse à altura da nossa cidade, da nossa região e à altura daquilo que o seu fundador, Dom José de Medeiros Delgado, quis lá há 80 anos, né? Então nós precisávamos, por exemplo, reestruturar fisicamente, né? Modernizar, colocar toda a nossa estrutura dentro daquilo que os regulamentos do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Educação. Então, essa foi a nossa primeira preocupação. Quando nós tínhamos que quebrar alguma coisa, nós tivemos, por exemplo, que quebrar salas de aula, diminuir até para abrir portas de emergência nessa parte de trás do colégio, onde é hoje o bairro São José, né, o conjunto São José. Muitas pessoas não entendiam, mas o bombeiro dizia, tem que abrir, o colégio é muito grande, ele não pode ter uma porta lá de emergência lá atrás, a porta central de entrada, e essas ao lado da igreja de São José. Eles têm que ter portas de emergência para fora, né? E a rua era exatamente essa que está ali ao lado do conjunto São José. Então, são todas atitudes que nós tomamos e que hoje a gente percebe que temos tranquilidade. O colégio está totalmente normatizado. Isso para nós foi uma luta muito grande, né? Esse complexo que envolve como essas 3 instituições, na verdade é um complexo só. Então, quando a gente vai fazer o
o documento do Corpo de Bombeiros, nós temos que fazer de tudo, né? Então, por isso que nós tivemos bastante trabalho, mas conseguimos e hoje estamos totalmente, porque não, para mim não existia coisa mais constrangedora alguém chegar e pedisse algum documento desse tipo e o colégio não tem. E sem contar que isso é muito bom para a segurança dos nossos alunos, né? Eu acho que uma coisa que é muito satisfatória é que nós temos pais que são advogados, que são bombeiros, que são policiais, no caso dos e a gente faz parceria e os pais estão sempre nos ajudando nisso, né? Uma coisa muito importante é que os pais que são do Corpo de Bombeiros, eles nos ajudam muito nesse sentido de nos indicar os caminhos para que a gente pudesse criar um ambiente absolutamente seguro dentro das normas de regulação da segurança dos nossos alunos. Isso é muito bom. O senhor já está há quantos anos à frente da direção? Este já é o nosso oitavo ano, né? Oitavo ano, né? 8 anos, tanto tempo passa. Passa rápido, né? Nesses 8 anos, o senhor já conseguiu... o senhor deixou bem claro que o seu legado tem sido aí a inovação, né? Deixar a escola realmente mais moderna, né? O desafio de deixar uma escola de 80 anos moderna, né? Isso é bem interessante. Mas o senhor já conseguiu realmente fazer tudo o que queria ou ainda falta muita coisa ainda? Eu diria, Marcos, que existe uma frase que se referia à igreja que dizia Ecclesia sempre renovando. A igreja que deve ser sempre renovada, né? Um colégio, uma escola também deve estar sempre se renovando e deve estar sempre buscando coisas boas e modernas e que respondam também aos desejos dos nossos alunos, né? Mas, além da questão da modernidade, eu diria para você que hoje nós temos uma grande equipe, né? Ser professor, ser funcionário do Colégio Diocesano é quase um concurso público. É verdadeiramente um concurso público. Às vezes eu tenho pena porque, por exemplo, muita gente... Eu sou de Caicó, muito conhecido, muitos familiares aqui, muitos amigos. Eu estudei nessa cidade aqui, nasci e me cresci. E muitas vezes essas pessoas chegam, às vezes, com um filho daquele meu colega que deseja que o filho que terminou esse curso, terminou aquele, e me dá o currículo. Eu digo, olha, eu tenho que colocar este currículo numa seleção. Eu não escolho ninguém para ser professor, eu não escolho ninguém para ser funcionário. Eu passo isso para uma equipe e cobro dessa equipe a competência e as qualidades para aquela pessoa desempenhar essa função, né? Isso tem nos dado muito fruto, porque nós temos profissionais de excelências, né? Desde do auxiliar de serviços gerais até a parte administrativa. Então, tudo isso é feito a partir de uma equipe que bem consciente de que devemos levar pelo lado profissional e não pelo lado pessoal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa que nós estabelecemos e assim funciona muito bem no nosso colégio. O senhor vive uma situação bem interessante, que além de estar à frente da direção de uma escola privada, também está na escola pública, né, como professor. São realidades diferentes, por exemplo? O senhor acaba tirando lições de uma e colocando também outra? Na verdade, são realidades diferentes enquanto instituições, enquanto modos de proceder, né? Você quer resolver um problema, e eu fui diretor também do campus da UERN Caicó, e às vezes é um monte de burocracia, um monte de correspondência, às vezes para trocar uma fechadura de uma porta, né? Isso no ente público. E eu tenho pena até dos professores, dos diretores de escolas que vivem essa situação. Trocar uma fechadura de uma porta é um processo que parece que coloca em xeque a nossa própria competência. Na escola privada, o fato é que as coisas estão ali imediatamente ao nosso alcance, né? Dentro desse processo de que aquele dinheiro, aquela quantidade está reservada para resolver aquelas situações e são resolvidas imediatamente, né? Então, se quebra uma fechadura hoje, de manhã, à tarde, essa fechadura já está resolvida. Agora, com relação
a questão de pessoa, de recursos humanos, de alunos, na verdade nós temos os mesmos desafios, as mesmas situações e são pessoas, né? Então por isso que os cuidados, o diálogo, a corresponsabilidade deve ser sempre o ponto de referência para todos os gestores, seja na escola pública, seja na escola privada. Uma coisa que a gente percebe muito é, por exemplo, a satisfação que as pessoas que estudaram no CDS mantêm aí pela escola, né? A prova disso, por exemplo, é a cada ano a festa dos ex-alunos, que é um dos principais eventos da nossa festa de Santana. Fora essa demonstração através da festa dos ex-alunos, sobre isso na prática também? Na verdade, há essa... Aliás, tem até uma frase, né? Uma vez diocesano, sempre diocesano, fica sempre essa consciência de pertença a essa instituição que fez tanto bem à vida daquela pessoa, né? E os ex-alunos ficam muito felizes quando percebem que o colégio está crescendo. Nós pegamos o colégio em 2015, nós tínhamos 602 alunos, né? Em 2014 tinha 602 alunos. Hoje nós estamos quase com 900 alunos, né? Então é 50% a mais daquilo que nós tínhamos, né? Então há essa satisfação de todos, porque o colégio está crescendo, do que o colégio se consolidou, principalmente nesses últimos tempos, como uma instituição muito forte, muito presente na vida do caicoense. Da minha parte, eu também fico feliz porque vejo que o colégio cumpre bem a sua missão, precisa de uma figura. A figura do diretor às vezes não é simpática, né? Muitas vezes ela porque é a pessoa chamada a dizer não, né? E então quem diz não normalmente não fica simpática, é como um pai de família, né? É ele quem é o responsável para dizer não, né? E ao diretor recai essa responsabilidade que eu cumpro também com muita tranquilidade e também não estou na direção do colégio para agradar A ou B. Eu procuro fazer a coisa mais correta possível, né? Transparente possível e tendo como referência o cuidado, o zelo com as pessoas e o cuidado com a instituição, porque ela tem um passado importante, ela tem um passado histórico, ela é fruto de um pensamento grandioso do Dom José Delgado e do Monsenhor Alfredo Gugel. Então tudo isso está na minha mente a todo momento, então eu não posso esquecer, prescindir desses valores do passado, né? Então por isso que eu quero sempre deixar, quando chegar o término da minha gestão, entregar um colégio verdadeiramente sólido, capaz de dar continuidade à sua missão. Padre Costa, parabéns pelos 80 anos do Colégio do Diocesano Estredoense, parabéns por cumprir com tanta competência essa missão. Eu sei que não é fácil, né? A gente está aqui no dia a dia, ver realmente as dificuldades, os desafios, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos, obrigado, Geraldinho, por essa oportunidade de estar aqui falando com os nossos ouvintes. Gostaria de fazer um chamado, um convite a todos vocês que estão nos ouvindo a participarem conosco desta celebração, porque o CDS não é só um colégio da diocese, não é só um colégio de quem está lá, né? É um colégio que faz parte da cidade, que faz parte do Seridó e do Rio Grande do Norte, e é também um colégio que contribui com a economia local, enquanto ele concede trabalho, emprego a tanta gente, né? Então o colégio é patrimônio do Seridó, o colégio é patrimônio da nossa gente, e aí é domingo às 8h30 aqui na Igreja de São José, a nossa celebração eucarística, e aí ao longo dos anos nós vamos também dando a conhecer outros eventos que haveremos de realizar dentro do colégio, mas também fora do colégio. 7 horas, conversamos com o Padre Costa, diretor